Bom, então vamos lá. Esses dias teve o conselho de classe na escola que eu trabalho, que eu atuo, não é? Para quem não me conhece, eu sou pedagogo, sou servidor público. E aí teve o conselho de classe e uma coisa me chamou muita atenção aí durante as coisas que aconteceu. Primeiro, a ausência da família no conselho de classe foi algo extremamente grande, né? Muitas famílias ali não estavam participando, teve alguns comportamentos que eu achei extremamente duvidosos, não houve pendências aí, relações aí de causa e efeito, quando a gente fala sobre a questão do rendimento escolar, que foram extremamente ignoradas. E aí isso me causou muita inquietação. É claro que dentro daquele ambiente, dentro daquele espaço ali, a gente não consegue trazer esses pontos de uma forma que não cause uma discórdia muito grande, que você consiga de fato ali buscar alguma transformação desse contexto. E aí, devido a isso, eu decidi aí trazer essas minhas observações, esses pontos aí que eu reparei aqui para vocês, para a gente ter essa observação aqui junto. Então, para quem já está aqui há algum tempo, já me conhece aí, já pode se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, dá o like aí, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom, né? E para quem tá chegando agora, para quem não me conhece, eu vou pedir para que espere, segure aí essa mãozinha, e aí no final do vídeo, se esse vídeo aí trouxer alguma informação importante, lhe agregar alguma coisa de valor para você, aí você faz essa decisão aí se você se inscreve e se esse vídeo vai ter alguma relevância para você. Então, bom, o conselho de classe, ele é uma atividade que acontece normalmente no final de cada bimestre, né? No ano a gente tem 4 bimestres, e aí no final de cada bimestre desse a gente tem o conselho de classe. E para que o que que é o conselho de classe? Tem algum pessoal, alguns participantes, algum grupo de pessoas que tem uma ideia que o conselho de classe é meramente uma atividade burocrática, é algo ali que só existe para nos dar mais trabalho, é algo ali que não tem muita relevância. Só que no fim das contas, o conselho de classe ele tem uma importância muito grande. Por quê? É um dos momentos, né, a vida dentro de uma escola de aula, dentro de uma escola, ela é muito corrida. E aí o conselho de classe ele é um momento específico para fazer um paralelo, uma ligação muito forte entre a família e os professores que vão trazer muitas vezes o rendimento de como seu filho tá. Então vai trazer muitas observações, como ele se comporta dentro da sala de aula. O objetivo é focar principalmente dentro da questão pedagógica, então trazer aí dificuldade de aprendizagem, o que que o professor está percebendo ali de como o aluno ele está se desenvolvendo, se ele está com algum travamento, se ele fez progresso, como recomendações aí para trazer para os pais de como ele pode ajudar seu filho ali pedagogicamente, como ele pode avançar dentro da sua construção. Então, o conselho de classe ele tem um aspecto extremamente fundamental para trazer o progresso na vida do aluno, né? Pensando que a escola ela não consegue fazer esse papel por muitas vezes sozinha, sendo que uma sala de aula muitas vezes tem 25 alunos, 26 alunos, aí a realidade é extremamente muito mais difícil do que parece, ainda mais para, quem sabe, né, o contexto ali da escola pública. A questão extremamente relevante que chama muito a atenção, né, foi a baixa participação dos pais nesse momento de que tem uma relevância muito grande. E aí as justificativas são muito variadas, né? Existem principalmente a questão do trabalho. Muitas famílias, elas têm a rotina de trabalho muito pesada, então não consegue ali estar presente dentro da atividade escolar dos filhos, né? E aí esse foi um dos principais pontos que foi falado, outros porque não acreditam na potencialidade do conselho, né? Não acham isso relevante, por mais estranho que isso possa parecer, um dos poucos momentos ali que de fato é possível criar essa relação entre família e escola, mas alguns pais, por mais estranho que pareçam, colocam os filhos na escola e nesse momento aí, um dos mais importantes para fazer o desenvolvimento, para fazer o crescimento da criança, elas simplesmente não dão o devido valor que deveria, né? No entanto, esse tipo de comportamento, com essa ausência, né, existem muitas,
mas a gente estava tratando aqui especificamente da questão do conselho escolar, ela leva e levou, né, ao contexto que a escola ela se apresenta justamente nos contextos e nas problemáticas que a gente está vivenciando hoje. Quando ações, né, quando faladas, por exemplo, do conselho escolar ficam deixadas de lado, a escola e o ensino ele acaba sendo cada vez mais terceirizado. Então, papéis não só antes, né? A escola, em teoria, ela deveria se preocupar necessariamente só e exclusivamente com a questão pedagógica, ou seja, se você é pai ou mãe, se seu filho vai para a escola, o dever do professor deveria se preocupar necessariamente com metodologia, com didática, com planejamento de ensino e pensar em formas e estratégias para fazer o aluno aprender de forma mais eficiente, de forma mais prática e de forma mais rápida e com o menor desgaste possível. Só que o que acontece é com esse movimento aí de desvalorização dos conselhos de classe, por exemplo, esse cuidado, né, de outras áreas é extremamente terceirizado e a escola ela precisa dar conta de outras demandas que não deveria necessariamente. E aí, além do ensino, entram várias outras questões que por si só deveriam ser ações que a família deveria se responsabilizar, que essa gestão deveria ser da família e não da escola. E aí isso acaba sobrecarregando o sistema de ensino e aí ele acaba não dando conta de uma eficiência maior que deveria ser necessariamente a educação e o ensino propriamente dito. Porque esses movimentos de ligação entre a escola e a família é um momento de pegar ali na mãozinha das famílias, dos papais, das mamães e dizer, olha, seu filho ele tá com essas dificuldades externas aí, e bora pensar junto aqui uma forma dele aprender melhor. Só que quando isso não acontece, a escola precisa, ou tenta, né? Porque isso nem acontece na maior parte dos casos. Ela pega tudo para ela e tenta desenvolver esse aluno em todos os seus aspectos e características que estão até mesmo fora do ambiente escolar e se sobrecarrega e no fim das contas não funciona porque quem tenta ser bom em tudo acaba no fim não sendo bom em nada. Porque é muito ilusório pensar que o aprendizado ele só acontece durante o estudo, né? O aprendizado ele está influenciado por diversos outros aspectos. Então ele está no incentivo, ele está na supervisão, ele está no hábito, ele está na rotina, ele está no estímulo ali das coisas que ele presencia. Só que todos esses fatores, por muitas vezes, eles estão externos à escola. Então existe um choque de realidade ali do que o aluno presencia na sua rotina familiar e do que ele presencia ali no ambiente da escola. E aí ele tende a ir naquilo que causa mais dopamina, naquilo que o mais vai o divertir, que por muitas vezes ali, é claro, que não vai ser o estudo devido ao esforço mental que o estudo exige. Então a questão, né, de pergunta que eu queria deixar para vocês aqui é a seguinte: vocês acham que isso se trata de uma crise de tempo, uma crise de esgotamento ou uma crise de prioridade? Comenta aí embaixo aí a opinião de vocês, eu quero ver as discussões que isso podem surgir aí. Eu acredito que pode ser até também uma mistura de todas essas coisas, né? Pode até haver uma inter-relação, uma conexão entre cada uma delas, entre diversos aspectos e condições aí diferentes, que no fim das contas elas causam as consequências do contexto e da realidade que a gente presencia hoje em dia. Então, essa experiência desse conselho de classe, né, me fez perceber algumas outras questões que eu, não só desse, mas de outros também que eu já participei, e fica muito claro e evidente que a gente entra em uma crise educacional de condições e consequências que a escola ela não consegue dar conta sozinha, justamente por causa dessas quebras, dessas rupturas de outras questões sociais que são ignoradas e por mais estranho que isso possa parecer, eu já tive dentro aí de conselhos, dentro aí de supervisões educacionais, que quando a gente trazia, por exemplo, essas dificuldades que a gente enfrenta em relação ao contexto familiar, já foi até dada
a frase de dizer que isso é um problema da família, não tem nada a ver com a gente. Quando o contexto familiar, a estrutura ali que a criança está vivendo, ela tem um impacto extremamente grande no seu desenvolvimento e isso não deveria aí de nenhuma forma ser ignorado ou ser visto como algo que não vai ter nenhum impacto aí na educação. E se você tiver interesse também nesse tipo de conteúdo aí, você tiver acabado de chegar, se inscreve aí, dá o like no vídeo e no mais, nos vemos na próxima.